Boa tarde, pessoal. Sou José de Pádua, do canal do Pádua, né? E estamos aqui para iniciarmos uma série de palestras, tá? Para vocês, como foi prometido. O nosso canal do Pádua. Se inscreva, dê seu like, tá? Que a gente vai falar de várias palestras, né? No nosso decorrer do nosso canal. Nós começamos com a palestra sobre disciplina e cidadania. Agora nós vamos falar um pouco sobre a metafísica e a ontologia, né? Então, a metafísica, né, ela iniciou-se lá com Aristóteles, né? É uma filosofia que examina a natureza fundamental da realidade. Ou seja, ela inclui a relação entre mente do ser humano e a alma do ser humano e a matéria. Então ela relaciona tudo isso, ou seja, a metafísica, ela indica que todo ser, ela só não só existe como matéria, como uma coisa invisível, certo? Então, ela também estuda a essência das coisas, a alma, né? Deus e o ser enquanto ser, certo? Então, essa é a metafísica, tá bom? Então, a gente vai estudar sobre a metafísica. Propostas nossas. A nossa proposta são palestras, né? Palestras livres, são palestras livres de ideologia cultural. Ela vai transcende a religião e a crença, raça e nacionalidade. Ela é baseada em uma visão filosófica oriental. Então, nós estamos baseados numa filosofia oriental, que depois, com o decorrer das nossas palestras, a gente vai é, adentrar mais nesse assunto, né, de onde é essa filosofia oriental, certo? Então, a nossa palestra de hoje, ela é baseada na metafísica e ontologia, como nós já falamos, né? E o que, que seria a ontologia, né? É o substantivo feminino que significa estudo do ser. Então, ontologia significa o estudo do ser, a essência do ser. A metafísica significa o que está além da física, certo? Então, a proposta nossa é desmiuçar essa situação do ser humano, principalmente do ser como ser pensante, apesar de nós termos a matéria, mas nós também somos um ser pensante, um ser espiritual, certo? Nossos projetos nós queremos desenvolver através de parcerias, né, nas escolas, nas igrejas, na política, né, na sociedade, nas mídias sociais, como a gente está fazendo agora, gravando essa palestra para vocês, né, para que vocês tenham entendimento, conhecimento, né, como diz a Bíblia, né, conhecereis a verdade vos libertará, certo? Então nós estamos transmitindo também através das mídias, YouTube, Facebook, podcasts, né, nas lives, né, através das entrevistas, você já tem acompanhado o nosso canal, vocês têm realmente ouvido, vocês têm visto muito a gente falar sobre isso para poder transmitir coisas boas para vocês, tá bom? Atividade de impacto, né? Então, como já falei, palestra nas escolas, parceria com igrejas, né? Nós podemos dar essas palestras também nas igrejas, transmitir essa mensagem, né? Projetos a nível nacional e internacional, por quê? Porque através das mídias sociais a gente pode ultrapassar as fronteiras nacionais, porque hoje em dia no Japão, na África, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né, você consegue realmente, através das mídias sociais, o YouTube, você consegue visualizar as nossas palestras, né? Como já falamos, as mídias sociais para incentivo ao conhecimento, você acessando o nosso canal, o canal do Pado, se inscrevendo, você vai ter realmente um incentivo para o conhecimento. Grandes eventos e mobilizações que a gente, né, apoia aí a nível nacional, tá bom? Bom, vamos lá. Qual que é a finalidade das instituições, né? A humanidade tem buscado encontrar a sua finalidade e viver melhor através de quê? Durante toda a história iniciou-se o quê? Surgiram, na verdade, né? A ciência, né? Surgiram as religiões, surgiram a filosofia, igual nós falamos anteriormente, né, acabamos de falar, né, que o Aristóteles, né, que é o discípulo de Platão, era um filósofo, eles eram filósofos, né? Então surgiram a filosofia e a política.
Mas vamos lá, a ciência hoje em dia, eu pergunto vocês, qual que é o objetivo da ciência? É criar um ambiente social altamente evoluído, certo? Mas o que, que nós temos de realidade? Hoje em dia a ciência, ela não satisfaz os desejos internos. A pessoa tem todo o recurso, né, financeiro, tem toda a tecnologia, né, como nós hoje estamos usando, mas tem gente, o ser humano, ele tem uma satisfação interna que a matéria não dá, né? Que a gente pode discutir depois o que, que seria isso. A princípio nós não vamos, mas nós temos outras palestras que pode realmente mostrar, né, nortear para que esse caminho interno, para que só o lado científico, o lado material, não traz grande satisfação interna do ser humano. As religiões deveriam resolver as questões acerca da finalidade da vida. Por exemplo, qual que é a minha finalidade? Né? Por que eu fui criado? Certo? E por que existe tanta miséria no mundo? Né? Certo? Então, são perguntas, outra pergunta. Será que existe uma vida após a morte? E se existe essa vida após a morte, para onde eu vou? Então, são questões fundamentais que a religião hoje em dia não responde. Ou seja, a religião ela está em conflito e contradição dentro de si própria. Porque hoje, dentro de uma religião, você tem várias denominações dentro dessa religião. Por exemplo, o cristianismo, que vem de Cristo, certo? Além, dentro tem várias denominações, pentecostal, Deus é amor, catolicismo, né? Então, nós temos N bandeiras dentro da própria religião cristã. Nós também temos as outras religiões, o budismo, por exemplo, não acredita em Cristo, não é cristão, né? O hinduísmo, o islamismo. Então, são várias religiões e dentro dessas próprias religiões também tem esses conflitos. A filosofia também deveria nortear o ser humano como um ser humano deveria viver, ou seja, ele deveria nortear, dar o caminho para o ser humano ele deveria viver. Ou seja, ele deveria nortear como o ser humano deveria viver. Mas a filosofia ela está sendo incapaz de colocar fim ao sofrimento humano, certo? E nós temos a política. A política também ela deveria organizar o mundo para uma vivência de paz e prosperidade mútua, né? Então a política ela vem para organizar o mundo para viver em paz e ter prosperidade para todos. Mas, infelizmente, ela também é incapaz de resolver os conflitos e instaurar um mundo de paz duradouro. Infelizmente, a política também está dividida e isso cresce cada vez mais na nossa nação, em outros países, né? A gente, principalmente falando do nosso país, Brasil, ele tem várias e vários partidos políticos, né? Então, a política também ela está sendo incapaz de resolver e instaurar um mundo de paz duradouro. Certo? Vamos lá. Nós vamos estudar, então, o que são os princípios universais. Nós vamos falar muito sobre esses princípios. Eu quero que vocês prestem bem atenção para vocês entenderem o que é isso, certo? Os princípios universais originais, ele vem para nortear a filosofia, ele vem para nortear a ciência, ele vem para nortear a religião e a política, certo? Ou seja, ele vai pegar essa gama de áreas, né? De áreas e vai nortear, vai falar assim, ó, você segue dessa forma, segue dessa forma, segue dessa forma. Então são os princípios universais originais. Os princípios universais originais. O que são esses princípios? Os princípios universais originais são as leis absolutas que permitiram a criação de todo o universo. A existência dessas leis permite a manutenção, a existência dos seres vivos, bem como as leis que regem toda a criação. Então, as leis universais, elas regem o universo, tá certo? Ela, ela, ela é a manutenção, ela é a existência dos seres vivos, né? Quando tais leis são desrespeitadas, a consequência clara e objetiva é a destruição da ordem, da harmonia e da vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido para que nossa palestra não seja muito cansativa, né? E seja bastante resumida. Vamos lá. Quais são essas leis? Nós vivemos na sociedade, né? Todos os dias nós vivemos com essas leis universais, só que nós não percebemos
que essas leis existem e o ser humano está burlando essas leis, essas leis. Por isso, por causa desse burlar essas leis, não ter a observância dessas leis, a sociedade ela entra em conflito. Ela entra realmente, está cada vez mais se destruindo. Vamos dar um exemplo universal dessas leis para que vocês entendam o que são esses princípios, essas leis universais? Nós conhecemos muito bem uma dessas leis, que é a lei da gravidade. A lei da gravidade, quer queira que eu não queira, ela existe. Se eu subir num prédio, certo? E eu pular daquele prédio, cair daquele prédio, o que vai acontecer? A lei da gravidade vai trazer esse corpo e eu vou me esborrachar no chão, certo? Então é uma lei que, independentemente, ela existe, certo? E ninguém pode burlar essa lei. Você não vai pular de um prédio, pular de um prédio, se você não tiver uma força mais do que a força da gravidade. Por exemplo, se você tiver com um motor, né, uma asa delta, sei lá, um avião, aí sim ele consegue uma força maior do que a força da gravidade, ele consegue pairar, ele consegue, mas assim, sem isso, então você vai se esborrachar no chão. Ou seja, você quebrando essa lei vai ter consequências, certo? Um cientista também, imaginamos a órbita solar. Ele falou o seguinte, que nas leis do universo, né, as leis universais, o universo em si, né, a Terra, os planetas, eles se harmonizam. Tem uma lei universal que deixa cada um na sua órbita, certo? Então, por exemplo, a Terra não vai chegar assim, eu passei um ano aqui girando em torno do Sol, eu estou cansado, então eu vou fazer outra coisa. Então, o que acontece se a Terra sair da órbita dela? Então, vai acontecer uma catástrofe, né? Uma sequência, né? Uma sequência seguida de outra. Então, são leis, essas leis que regem o universo, que são leis absolutas para a manutenção e a existência dos seres humanos. Então, nós vamos ver no final, vocês vão entender quais são essas leis que a sociedade deveria ter para se harmonizar, mas infelizmente a sociedade está deixando de lado e está como a lei da gravidade está se afundando, certo? Ora, outra lei universal é a lei da dualidade, certo? O que nós queremos dizer isso? A ciência, ela classificou os seres criados em 6, ou seja, as partículas, os átomos, as moléculas, as plantas, os animais e, finalmente, os seres humanos. Então, tudo na criação, desde as partículas até o ser humano, eles existem em dualidade. Ou seja, por exemplo, dual, né? Positividade e negatividade, certo? Ou seja, no ser humano, a positividade do ser humano é o homem. A negatividade do ser humano é a mulher, certo? Outra vez eu estava dando uma palestra numa escola e a pessoa falou assim, professor, não sou professor, sou palestrante, né? Ô professor, o senhor está dizendo então que a mulher é negativa? Não, não é nesse sentido, não é um sentido pejorativo, certo? É um sentido de complemento, certo? Ou seja, eu explico, para você acender uma lâmpada, você acender a lâmpada, você vai precisar de cargas positivas e cargas negativas. Então essas cargas positivas e negativas, elas se complementam para acender a lâmpada. Se você colocar 2 cargas positivas, a lâmpada vai queimar. Isso é a parte elétrica básica, certo? Então, quando nós dizemos que a mulher é negativa, não é sentido pejorativo. Positivo e negativo, eles se complementam e geram energia. Os animais, qual a positividade do animal? É o macho, certo? Isso é científico. E no negatividade é a fêmea. Então a gente, homens, devemos ter cuidado quando fala assim, eu sou macho, né? Quando você se refere que você é macho, você está se rebaixando ao nível de animal como macho. Você é homem. O cachorro, macho. A cadela, fêmea, certo? Nas plantas, as plantas também têm o lado positivo e o negativo. O positivo das plantas é o estame e o negativo é o pistilo. As moléculas, que é uma matéria tão pequena que para você ver essa matéria, você vai precisar
de um microscópio, né? Então, através de um microscópio, desculpa, você vai enxergar essa molécula. E dentro dessa molécula, ela vai ter o positivo e o negativo. O positivo é o cátion e o negativo é o ânion. O átomo é menor do que a molécula e também ele tem o lado positivo, que é o próton, e o lado negativo, que é o elétron, certo? As partículas, por fim, elas também têm os bários positivos e os leptons negativos. Então, se todo o universo existe elementos de positividade e negatividade, podemos afirmar que havia positividade e negatividade no ser que criou todo o universo. Porque se realmente o universo, que é a manifestação, certo? A manifestação do Criador, se tem positividade e negatividade, é porque o Criador também tem positividade e negatividade. Então, a lei da dualidade é uma das leis universais que existe em todo o universo. Tudo bem? Vamos lá. Toda a criação possui características duais, de dualidade, certo? Ou seja, o reino animal, né, que a gente acabou de falar, certo? O reino vegetal, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, desculpa, e o ser humano. Tudo tem características duais, né? Nas plantas tem o pólen, né? Então, todos têm essas características, desde o ser humano até o reino mineral, certo? Vamos dar um exemplo, então, dessa dualidade para que ela se complementa. Por exemplo, se você pegar um ímã, se alguém já pegou um ímã uma vez, se você pegar um ímã na parte positiva, só na parte positiva, querer juntar positivo com positivo no ímã, por mais que você junte positivo com positivo, ele não vai se unir. Ele vai se repelir, certo? Então, o ímã é um bom exemplo disso, certo? Agora, quando você coloca o positivo e o negativo, eles se unem, tá? Então, por que eles se juntam? Porque o princípio universal original diz que quando masculino e feminino se aproximam-se, é para se unir, certo? Não foi a ciência, não foi a religião, filosofia e política que criou isso. Tudo isso existe desde o princípio da criação, quando o universo foi criado. Então, não é invenção da religião, não é invenção da filosofia, não é invenção do José, do João, do cientista do PH, não é o cientista né, que ganhou o prêmio Nobel, nada disso. Isso já existe desde o princípio da criação. Então, se tentamos unir positivo com positivo, o que acontece? Você vai passar o dia todo, o mês todo, mas não vai se unir o ímã positivo com positivo. Por quê? Porque o princípio universal original diz que positivo com positivo não é para se unir. Certo? Nós vamos também fazer uma breve explicação sobre a liberdade, né, que o ser humano tem, que é o livre-arbítrio. Tem muita gente que confunde, né? Ah, eu tenho o meu livre-arbítrio que eu posso fazer o que eu quero. E com a liberdade original. O que significa isso? Vamos ver o conceito de liberdade. Livre-arbítrio segundo o dicionário. Primeiro, livre-arbítrio segundo o dicionário. O que significa? Olha lá. Diz o seguinte: possibilidade de decidir, escolher em função da própria minha vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher pela vontade humana. O livre-arbítrio é uma crença religiosa ou uma proposta filosófica que defende que as pessoas têm o poder de decidir as suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo, crença ou valores da morte. Certo? Então, ou seja, se eu acredito em alguma coisa, certo? É o que? É o meu livre-arbítrio, ou crença, ou valores da morte. Então, isso é o que está escrito no dicionário sobre o que significa livre-arbítrio, certo? Então, aqui está dizendo o quê? Que você tem o livre-arbítrio, mesmo passando de cima da morte, certo? Ora, eu tenho o livre-arbítrio de matar uma pessoa? Segundo o dicionário, sim, certo? Olha lá, ó. Aqui está dizendo o seguinte, ó.
As suas ações e pensamentos são livres, segundo o seu próprio desejo, crença e ou valores da morte. Certo? Será que realmente, pergunto eu, será que realmente, como diz a descrição aí no dicionário, será que realmente somos livres? O conceito, agora vamos ver, de liberdade original. Liberdade, segundo a Constituição Federal de 1988, a Constituição nossa fala sobre a liberdade. Vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, certo? Vamos lá, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade nos seguintes termos, seguintes. Continua, certo? Artigo, aí se eu não me engano chama o inciso 5º, 15º, desculpa, diz assim, preste bem atenção agora, tá? E livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, nós somos livres, em tempo de paz, a locomoção no território nacional. Podendo qualquer pessoa, no termos da lei, nele entrar no nosso país, permanecer ou dele sair com seus bens. Vamos lá, vou só frisar mais rapidamente sem tentar explicar. E livre locomoção no território, continuando o artigo 5º, né? E livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, no termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair dele com seus bens. Certo? Mas olhem só, pessoal, nós temos aqui uma parte que deixa bem claro. Nos termos da lei, tá bom? Quero que vocês frisem bem isso aí. Vamos lá. Agora vamos ver a liberdade segundo a Constituição Federal de 1988, certo? Quando descumprimos a Constituição, o que ocorre com nossa liberdade? Ora, políticos, presidentes, cidadãos comuns, né? Trabalhadores, braçal da tecnologia, filósofos, professores, né? Nós temos uma Constituição que, segundo a Constituição, nós temos de cumpri-la. Nós temos de estar de acordo com a Constituição, certo? Nós perdemos o direito à liberdade. Isto quer dizer que a liberdade está condicionada a observâncias da lei. Tudo bem? Então, quando nós não cumprimos a Constituição, nós perdemos o direito à liberdade. Por exemplo, se eu matar alguém, eu tenho o direito de ser livre, como nós já vimos anteriormente, que todo cidadão tem direito à sua liberdade, o direito de ir e vir. Mas a partir do momento que eu descumpro a Constituição, eu perco essa liberdade. Certo? Ou seja, dentro da nossa própria Constituição nós podemos ver que não há liberdade fora da lei. Certo? Vamos ver alguns exemplos de alguns filósofos que falaram realmente sobre a liberdade. A liberdade original segundo os princípios universais originais. O que são essas liberdades? Vamos lá. Por exemplo, Montesquieu, ele disse o seguinte: a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis consentem, certo? Ou seja,
Uma vez que não existe liberdade fora da lei, de forma análoga, só temos liberdade original quando estamos seguindo as leis dos princípios universais originais. Vamos lá. Deus nos concedeu, né, aqui nesse exemplo que a gente mostrou aqui, Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que tenhamos responsabilidade. Somos os próprios responsáveis pelas nossas atitudes, pois a liberdade pressupõe esse encargo, certo? Então nós somos livres. Mas Deus deixou nós com livre-arbítrio, mas com responsabilidade, certo? Se desobedecemos os princípios universais originais, perdemos nossa liberdade original, isto é, brota no amargo do nosso ser um sentimento de culpa, medo e insegurança, o que significa que perdemos a nossa liberdade. A partir do momento que a gente perde, a partir do momento que nós temos sentimento de culpa, medo e insegurança, é porque a sua liberdade já foi cortada. Então você não tem essa liberdade, certo? Porque você já passou de uma situação de que realmente você não é uma pessoa livre. Você não é uma pessoa liberta. Certo? Vocês deram para entender? Então não existe a liberdade sem responsabilidade. Certo? Uma vez, eu vou dar um exemplo aqui, muito claro, perguntaram para um filósofo, né? Um repórter perguntou, falou assim, um filósofo aí que eu não lembro o nome dele, né? Falou assim, perguntou para o filósofo, olha, uma pessoa que usa droga, que está debaixo da ponte, que faz o que ela quer ali, usando a droga na hora que ela faz o que ela quer da vida dela, ela falou assim, que essa pessoa disse para o repórter que ela era livre para fazer o que ela quisesse. Esse repórter perguntou ao filósofo, o filósofo falou, ela não é livre. Essa pessoa não é livre. Por que essa pessoa não é livre? Né? Porque ele disse o seguinte, perguntou ao repórter, por que ela não é livre? Se ela é livre de fazer o que ela quer, ela vai usar a droga na hora que ela quer, ela não tem compromisso com os impostos, que ela mora debaixo da ponte, ela não paga imposto, ela não paga IPVA, não paga IPTU, certo? Então, para aquela pessoa, ela falou que ela é livre, ela pode fazer o que ela quiser. Aí o filósofo falou o seguinte, ela não é livre. Por que ela não é livre? Fala para ela, pede para essa pessoa, então, sair da situação que ela tá. Pede para ela agora dizer assim, vou sair das drogas, para ver se ela consegue realmente sair das drogas. Então, ela não é livre, ela é presa às drogas. Certo? Então, foi um exemplo que eu fiquei bem claro isso na minha cabeça. Se eu não me engano, quando eu vi já faz um bom tempo, foi na Roda Viva, né, num programa lá da TV Cultura. Tudo bem? Agora vamos ver o que é a alegria e o que é a verdadeira alegria. O que é alegria? Vamos lá. Vamos deixar bem claro o que significa essas partes de alegria no ser humano, né? Vamos lá. Primeiramente, eu pergunto, quando roubamos um banco, sentimos felizes? Ora, de uma certa forma, sim. Você sente aquela alegria porque você assaltou o banco. Porque com aquele dinheiro que você adquiriu no assalto ao banco, o que aconteceu? Você vai pegar aquele dinheiro, você vai comprar aquilo que você quer, né? Você vai comprar seu iate, você vai viajar o mundo inteiro, você vai beber o vinho, o uísque, aquele melhor que você desejou, você vai ter, porque o dinheiro te proporciona isso. Só que você tem essa felicidade, é uma felicidade passageira, né? É só momentânea, certo? É só enquanto você está ali, mas aí você tem um problema da polícia que quer pegar o dinheiro, né? Que você fez o roubo. Às vezes você faz esse salto do roubo, do roubo ao banco, com outros parceiros, e às vezes você pode ser até traído pelo seu próprio parceiro que quer realmente pegar a sua parte, certo? Então, quer dizer, é uma felicidade ilusória, né? Eu costumo dizer, eu uso muito nas escolas, eu falo da droga, né?
As drogas, ela na verdade é justamente isso. Ela, ela é uma felicidade passageira, certo? Ela vira uma bola de neve, por quê? A pessoa, para se sentir feliz, ela usa a droga. Então, naquele momento, enquanto ela está usando o efeito da droga, ela é feliz. Depois que ela realmente passa aquele efeito, ela vai ter que consumir mais ainda para trazer aquela felicidade, e isso vira uma bola de neve, por isso que cada vez mais a pessoa vai se afundando. Então nós chamamos de felicidade passageira, certo? Isso é uma felicidade passageira. Tudo bem? Desculpa que acho que eu dei uma errada aqui no... Eu vou corrigir, tá bom? No slide, não sei se as pessoas viram, mas eu tô vendo aqui um erro de português pequeno, mas tudo bem. Segundo, quando destruímos o nosso inimigo, somos felizes? Ah, eu tenho inimigo na empresa. Ah, eu tenho inimigo na minha rua. Certo? Eu vou destruir aquela pessoa. A gente sente aquele ego nosso inchando, né? Aquela felicidade que eu fui melhor, que eu destruí, eu consegui destruir o meu inimigo. Mas será que realmente somos felizes? Como a gente já falou, na verdade são a felicidade passageira. Por quê? Vamos lá, eu coloquei uma observação aqui que eu tirei do Princípio Divino, página 9, que diz assim: ao fazer do seu próximo uma vítima para seu próprio benefício, o sofrimento que lhe advém do remorso da consciência é maior do que as vantagens que obtém do seu ganho injusto. Então, o ser humano vai chegar a um momento na sua vida que o benefício que ele advém do sofrimento do seu companheiro, que ele trouxe infelicidade, do seu inimigo, ao remorso da sua consciência vai ser maior do que as vantagens que você teve desse ganho da destruição do seu inimigo. Tá bom? Então, essa é uma alegria que nós chamamos de uma alegria passageira e uma alegria verdadeira. O que é alegria verdadeira? Ora, não se pode gerar uma verdadeira alegria sozinho, certo? A alegria, ela surge quando temos um objeto para termos um relacionamento de dar e receber. Aí nós geramos, né, uma energia, nós geramos uma alegria verdadeira. Vamos dar um exemplo de um pintor. Um pintor, quando ele está pintando o seu quadro, ele está pintando o seu quadro para si próprio? Não. Ele pinta o quadro para seu público. A verdadeira alegria desse pintor é quando ele vê a sua obra criada sendo exposto para o público, no museu. Então, as pessoas se sentem felizes vendo aquele quadro e o pintor se sente feliz quando vê aquelas pessoas admirando o seu quadro. Um cantor, ele canta para si? Qual que é o cantor que ele é feliz cantando dentro do banheiro? Seu banheiro? Não. Ele canta no banheiro, sim, para treinar, para se adquirir, né, a postura, mas ele realmente se sente feliz quando ele vai no palco, quando ele está se apresentando, cantando para o seu público. Ou seja, nós cantamos para o próximo, não para mim mesmo, certo? Uma mãe. A mãe, ela se sente feliz quando vê o seu filho parecer com ela, né? Ou seja, então, um pintor ou um artista, ele só é feliz com a ideia dele na cabeça? Não. Quando essa ideia, né, desse artista, que ele é o sujeito, certo? É colocada substancialmente naquilo que ele criou, certo? Ou seja, a alegria só é concretizada quando, vamos dizer assim, o artista que pensou em criar o quadro e esse quadro como objeto, ou seja, sujeito e objeto, tem essa união. Tudo bem? Então, só voltando aqui mais uma vez, só para finalizar essa parte da alegria e da verdadeira alegria, certo? A verdadeira alegria, ela só é composta quando você faz algo para o próximo, certo? Alguém, alguma vez na vida, faz o bem para o próximo, para você ver o quanto você se sente feliz, certo? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu dou um exemplo de uma senhora, de uma tiazinha que está fazendo a passagem de uma rua, certo? Então, essa pessoa, ela realmente, quando você ajuda essa senhora
a atravessar essa rua que ela não está conseguindo. Quando você chega do outro lado, você sente um prazer, uma felicidade. Por quê? Porque você primeiro deu essa felicidade, você sendo sujeito àquela pessoa que recebeu aquela ação sua, ele é o objeto. Então, essa depois a gente explica em outra palestra, nós chamamos, tem uma palestra que a gente ministra também, que chama a ação de dar e receber. Tudo primeiro para você receber, você tem que dar, certo? Então, a verdadeira alegria, ela só surge quando você faz algo de bom para o próximo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver então vamos ver então a verdadeira alegria. Não se pode gerar verdadeira alegria sozinho. A alegria verdadeira surge quando vivemos para os outros. Vamos dar alguns exemplos aqui, alguns exemplos no caso do Martin Luther King, né? Ele diz assim: se eu ajudar uma pessoa a ter esperança, não terei vivido em vão. Olha só, que interessante, né? Então, é muito interessante essa frase que ele falou. Quando a alegria de outra pessoa for a sua alegria, a nossa alegria, você terá o entendimento e o significado de amar, certo? Ou seja, é impossível, como diz a Bíblia, fazendo um adendo dentro da Bíblia, né, essa questão espiritual, como nós falamos aqui, que nós estamos falando sobre a metafísica, é impossível servir a Deus sem servir ao próximo. Apenas orações e pregações não bastam. Jorge Stolin, certo? Ou seja, não há satisfação maior do que aquela que sentimos como proporcionamos alegria aos outros. Então, não há satisfação maior do que aquela quando sentimos, quando proporcionamos alegria aos outros. Então, você sente uma paz, uma felicidade, né? Você sente um revivamento interior. Vou soltar aqui um áudio, né? Eu espero que ele funcione, que vocês consigam ver aí na nossa palestra. Eu não fiz esse teste ainda, me desculpe, né? Mas eu vou soltar o áudio aqui, que vocês vão reconhecer essa voz. Só um minuto. Ok. Bonito, né? O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional do nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe, nós somos humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, a ditadura fez isso, e tá todo, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Quando isso for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa. A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil, o físico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. Bom, pessoal, esse aí é o Enéas, né? Professor Enéas de Medicina. Como eu peguei essa frase dele aí há muitos anos, ainda está um pouquinho fraca essa mensagem, esse áudio dele, né? Porque eu achei interessante essa fala dele, tá bom? Muitos conhecem, né, quem for da minha idade, ou quem for mais novo, muito mais novo, talvez não ouviu falar sobre o Enéas, né, que foi candidato à presidência, né, do nosso país e tudo mais, tá bom? Mas ele deixou bem claro aí sobre o quê? O
Felicidade das pessoas é a minha própria felicidade. Tudo bem? Então vamos continuar, certo? Então, o que é a verdadeira alegria? A verdadeira alegria só pode ser experimentada quando seguimos, entendemos e obedecemos princípios universais originais. Não existe verdadeira alegria fora desses princípios. Quais são esses princípios, pessoal? Quais são desses tantos princípios que eu falo, que eu tenho comentado até agora na nossa palestra sobre metafísica e ontologia? São eles: verdade, honestidade, respeito, amor, dignidade, felicidade, harmonia, paz, sabedoria, bondade, paciência, amor ao próximo e servir, ajudar, né? Então, essas são as leis universais que ninguém criou essas leis, certo? Não foi eu, não foi ninguém, não foi a religião, não foi a ciência. E são princípios universais que o ser humano, como os princípios universais são sujeito, o ser humano como objeto, eles têm que seguir, eles têm que obedecer esses princípios universais. É a partir do momento que você segue, que você realmente segue esses princípios universais, você vai sentir alegria. Certo? Agora eu pergunto, vamos entrar para a gente adiantar a nossa palestra, o que é e de onde vem esses princípios e a moralidade e os valores absolutos, né? Tudo isso que nós estamos falando sobre esses princípios que a gente acabou de comentar, né? De onde vem isso? Quem criou isso? Alguns sugerem que esses valores vêm da evolução, outros falam que vem do raciocínio, outros falam que vem da consciência, outros falam que vem da natureza humana, ou até mesmo do utilitarismo. O que são cada um desses? Entretanto, nenhum destes pode ser a fonte dos valores absolutos ou da moralidade. De onde vem, então, esses valores universais que a gente está falando? Valores absolutos e da moralidade. O que é e de onde vem moralidade e valores absolutos? Bom, como a gente falou, muitos defendem que vem da evolução. A moralidade absoluta não pode vir daqui, da evolução. Por quê? Qualquer moralidade que esteja evoluindo pode mudar, tanto para o bem quanto para o mal. Logo, deve haver um padrão acima deles para julgá-los como bem e mal. Vamos dar um exemplo. Na época lá do Egito, né, as civilizações mais fortes de todo o tempo da história escravizaram as civilizações mais fracas. E essas prosperaram. Porém, hoje nós condenamos a escravidão. Porém, se nós basearmos no modelo evolutivo, quem pode dizer que isto um dia não será aceito novamente? Então, né, a evolução, muitos defendem que o homem evoluiu, né? Mas o que acontece? Não vem da escravidão. Por quê? As civilizações antigas escravizavam e eram normais, certo? Hoje nós não aceitamos. Mas quem pode nos garantir que daqui mais um tempo esse tipo de civilização, esse tipo de escravidão não seja aceito novamente? Então, novamente, nós sabemos que esses valores de moralidade e valores absolutos, que é aqueles princípios universais, não veio da evolução. Vamos lá? Raciocínio. O raciocínio é uma ferramenta importante para nos ajudar a entender a moralidade, mas ela não pode ser a fonte da moralidade absoluta. Por que o raciocínio não? Vamos lá. Um criminoso usa o raciocínio para planejar um assassinato, sem que a razão, o raciocínio, os digam que o assassinato é errado. Porém, foi também o raciocínio que levou aqueles gentios a arriscarem suas vidas para salvar os judeus durante o Holocausto. Logo, a resposta é óbvia. Era algo mais elevado que é o raciocínio. Afinal, por que arriscar a vida para salvar um estranho que era algo bastante irracional a ser feito? Bom, vamos dar um exemplo, né? Nós sabemos que os judeus sofreram, né?
é, com o nazismo, né? E então era irracional. Tiveram muitas pessoas, como por exemplo, eu assisti um filme chamado A Lista de Schindler, não sei se alguém já viu, eu aconselho a assistir esse filme. Era um industrial alemão que ele salvou, ele arriscou a sua própria pele, né, salvando vários judeus, né? Ele chegava e ele então dizia que aquele judeu era um judeu que tinha um conhecimento de certa coisa. Então, o nazismo liberava para que aqueles judeus trabalhassem na indústria dele. Então, ele estava correndo risco. Então, não é um raciocínio que vai levar. E também tem muitos criminosos que matam, assassinam, racionando. Vamos lá, um criminoso fala assim, vou matar o João qualquer, certo? Não estou falando dos Joões, tá, João? Quem for João aí, desculpa, é só o que veio na minha mente. João, Pedro, certo? Então, ele vai usar o raciocínio para poder te matar, né? Então, ele vai calcular, ó, o João sai tal hora para trabalhar, o João vem tal hora. Então, certo? Esses valores de moralidade e valores absolutos não vêm do raciocínio. Então, como a gente está vendo aqui essa imagem, né? Muitos judeus foram realmente, as suas vidas foram colocadas em holocausto e teve alguns alemães que realmente também salvaram muitos judeus, né? Então, pelo seu raciocínio, podíamos dizer que ele não estava num bom raciocínio, porque ele podia ser morto pelo o regime de Hitler, né? Ok? Consciência. A consciência sozinha também não pode ser a fonte da moralidade absoluta. Toda pessoa tem sua própria consciência e aparentemente algumas pessoas não têm nenhuma, certo? Himmler, chefe das brutais SS nazista, apelou de forma bem-sucedida à sua consciência íntima para ajudá-lo a fazer a coisa certa, assassinando milhões de judeus. Então tá aí o Heinrich Himmler. Desculpa a pronúncia, se eu não sei em alemão, tá? Mas ele era o quê? Um chefe da SS nazista, que foi um dos exércitos maiores de Hitler, né? Então ele, através da sua consciência, matando o povo judeu, né, em câmara de gás, né? E, nossa, teve várias e várias e vários, né, forma que ele matava as pessoas, certo? Ele usou a consciência. Mas na consciência dele, ele estava correto, certo? Então, a moralidade, valores absolutos, não vem da consciência. Então, a gente pode entender como você pode afirmar que a consciência está certa. Desculpa, como você pode afirmar que a sua consciência está certa e a de Himmler está errada se a consciência é a fonte da moralidade? A resposta é: você não pode. A gente não pode dizer que realmente a consciência é correta. Vamos lá? A natureza humana. Alguns dizem que esta é a fonte primordial da moralidade, mas a natureza humana pode nos levar a fazer todo tipo de coisas repreensíveis. De fato, a natureza humana não é a razão pela qual precisamos da moralidade. Então, a natureza humana precisa da moralidade, né? Então, como vocês verem, né? A natureza humana, vamos deixar a natureza humana, isso é da natureza humana. Não. A gente tem que também saber o caminho, né, de conduzir a natureza humana, né? Porque a natureza humana leva alguns de nós a fazer o mal verdadeiro e leva todos nós a sermos egoístas, grosseiros, mesquinhos e egocêntricos. Eu duvido que você queira viver em um mundo onde a natureza humana reina livremente. Então, não podemos também dizer que valores absolutos, moralidade, ele vem pela natureza humana, certo? O utilitarismo, né? O que é o utilitarismo? É a alegação de que a moralidade correta é determinada por qualquer coisa que crie a maior felicidade para o maior número de pessoas. Ou seja, a alegação de que a moralidade é correta e determinada por qualquer pessoa que crie a maior felicidade para o maior número de pessoas. Vamos lá.
Retornando ao exemplo sobre a escravidão, se 90% das pessoas obtivesse grande benefício da escravidão, dos demais 10%, isso faria da escravidão algo correto? De acordo com o utilitarismo, faria. Ou seja, se a maioria, se alguma questão, população, que na verdade aqui foi o contrário, né? Mas o exemplo que nós estamos dando aqui se 90% das pessoas obtiverem grandes benefícios com a escravidão de 10%, isso faria a escravidão correto? Ou seja, 10% de pessoas trabalhando de graça para 90% dessas pessoas, nós podemos dizer que isso é correto? Não. De acordo com o utilitarismo, eles falam que sim. Que a minoria tem que a maioria, desculpa, tem que sacrificar para a minoria. Fazendo uma adesão ao nosso tempo de hoje, dizem que hoje, não sei exatamente, é só uma suposição minha, que 7% da população, o enriquecimento que 7% da população tem, o dinheiro, os bens materiais, equivale a toda a quantidade do resto da população. Ou seja, 90 e desculpa aí que deu um branco agora. 7%, 93% da população, né, pobre, 7% tem a riqueza de 93% da população. Então, isso é um absurdo, certo? Então, é isso que a gente quer dizer. Então, nós queremos dizer que a alegação de que a moralidade, moralmente correto, não é determinado por qualquer coisa que crie a maior felicidade para o maior número de pessoas, certo? Então, de onde vem a moralidade e valores absolutos? Nós vimos de onde a moralidade e os valores absolutos não pode vir. Foi o que nós vemos nos slides anteriores. Vamos agora ver de onde eles vêm. Nós vimos o quê? Vou voltar lá, desculpa, só um minuto. Vamos voltar lá no slide. Nós vimos que a moralidade e a consciência, né? Ela tem esses pilares. Nós vimos que ela não vem desses pilares. Evolução, raciocínio, consciência, natureza humana e utilitarismo. Nós já vimos que ela não vem dessa parte, certo? Agora, nós vamos ver, então, de onde, né? Nós vamos ver agora, de onde, então, vem os valores absolutos e a moralidade. Vamos ver. O que são leis morais e valores absolutos? Diferentemente das leis da física ou das leis matemáticas que nos dizem como são, as leis da moralidade nos dizem como devemos ser. Mas, como as leis da física, elas dirigem e comandam algo, e esse algo é o comportamento correto. Ou seja, então, as leis físicas, elas comandam algo. Só que as leis dos valores absolutos e moralidade, elas nos dizem como nós devemos ser seres humanos corretos. Deu para entender? Vamos lá. Uma vez que a moralidade não existe fisicamente, certo? Ela não é matéria, ela não é palpável, a moralidade, ela não existe fisicamente, certo? Ou seja, não existe átomos morais ou imorais, ou algo que podemos ver, sua causa tem que ser algo fora do mundo físico. Então, as leis morais, valores absolutos, moralidade e valores absolutos, não são palpáveis, não é? Não são fisicamente, não são átomos. Então, se falamos de moralidade e valores absolutos,
Estamos falando de coisas que transcendem o mundo físico. Ora, a nossa palestra é metafísica. Nós estamos estudando aqui o ser enquanto ser, certo? O que o Aristóteles falou? Ele falou que que a metafísica ela estuda a natureza humana, certo? Ela inclui a relação de mente, que é a alma, com a matéria. Então, nesse slide aqui, está dando mais ou menos para vocês entenderem o que a gente está passando desse mundo físico. Nós já estamos nos transgredindo para um mundo, outro mundo da realidade metafísica. Tudo bem? Então, não existe átomos bons e átomos maldosos. Como aqui a gente dá esse exemplo de um átomo santinho e um átomo, né? Que é uma partícula má. Não existe. Então, nós estamos indo além dos átomos que lá no segundo slide, se eu não me engano, a gente mostrou que tudo na criação existe. As partículas, os átomos, as moléculas, as plantas, o animal e, finalmente, os seres humanos. Certo? O que essas coisas devem estar, portanto, além da natureza. Ou seja, essas coisas que nós estamos discutindo, a moralidade e valores absolutos, essas coisas devem estar, portanto, além da natureza. Ou seja, no sobrenatural. Certo? Então, lembra que nós estamos aqui estudando sobre ontologia e a metafísica, né? Nós estamos, então, aqui transgredindo da parte física para a parte sobrenatural. Tudo bem? Deu para entender? Então, essas coisas que nós estamos discutindo vai além da natureza. A própria existência da moralidade prova a existência de algo além da natureza e além do homem. Certo? Então, ele está além do ser humano, está além das coisas materiais, das coisas visíveis que a gente vê. Tudo bem? Vamos lá. Assim como uma planta sugere um arquiteto, mandamentos morais sugerem um comandante moral. Ora, vamos lá. Um engenheiro, ele vai construir uma casa, né? O que ele precisa? Um prédio. Esse engenheiro, arquiteto, ele vai precisar da planta. Ele vai primeiro, na sua mente, vai construir a planta do prédio e ali depois que essa planta, ela é a causa. Quando ele constrói o prédio, a casa é o efeito, certo? Então, esses mandamentos de valores absolutos e moralidade absoluta sugere também que tenha um comandante, ou seja, tem uma causa atrás disso. Os valores absolutos e moralidade absolutas são efeito. E para todo efeito existe uma causa. Como para toda matéria construída, existe um engenheiro, o arquiteto, que vai construir, vai arquitetar a planta e depois passar para a construção do prédio da casa. Tudo bem? Vamos lá. Estamos finalizando a nossa palestra, né? Como a gente falou. Não esqueça de vocês dar um like no canal do Pádua, se inscrevam para vocês ouvirem mais palestras, né? Para vocês verem mais conteúdo, entrevistas, tá bom? E vocês têm aqui o conhecimento. Como diz a Bíblia, vamos fazer um adendo dentro da Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá, continuando. O que é e de onde vem a moralidade e os valores absolutos? Vamos lá. Leis morais devem advir de um legislador moral. Sendo assim, valores absolutos só pode advir de Deus e não pode brotar do próprio homem e nem de outro processo de evolução, raciocínio, consciência ou qualquer outro. Concluímos que o homem só alcança sua maturidade plena cumprindo sua finalidade, uma vez que ele se torne um indivíduo original que possui os valores absolutos e atingindo a absoluta moralidade, ele vai encontrar a plenitude e a felicidade, certo? Então, o que nós podemos concluir disso? Que esses valores absolutos, moralidade e valores absolutos, ele advém de quem? De um ser.
que esse ser é um ser chamado Deus, certo? Ele não brotou, não foi o homem que criou, não foi um processo de evolução, não veio da consciência do ser humano. Essas leis morais e moralidade e valores absolutos, esse já existe desde o princípio, certo? Então o homem aqui, ele só alcança a verdadeira felicidade quando ele cumpre a sua finalidade, certo? Quando ele se torna um indivíduo original que possua esses valores absolutos, e que ele atingindo então a absoluta moralidade. Ou seja, o homem, como indivíduo, atingindo esses valores absolutos, ele tem uma felicidade verdadeira, não aquela felicidade falsa que nós já falamos aqui nos slides anteriores. Então, o homem, com sua mente enraizada nesses valores absolutos, né? Enraizada com a sua mente, entendendo e realmente pensando, vivendo a sua mente, o seu corpo é a extensão da sua mente, então ele é um homem, um indivíduo original. Tudo bem? Vamos lá. Qual que é a finalidade, então, dos seres humanos? A finalidade dos seres humanos é todos os seres foram criados da menor partícula até a maior partícula para servir a camada de cima. Por exemplo, as partículas foram feitas para quê? Para servir a camada dos átomos. Os átomos foram feitos para servir as moléculas, certo? Então, as partículas, quando elas se unem entre partículas positivas e negativas, ela forma um átomo. Os átomos também, quando se unem aos átomos positivos e átomos negativos, eles servem, cria-se, nasce uma molécula, certo? Então, de baixo serve o de cima. E as moléculas, quando elas se unem como as positiva e negativa, então ela cria todo o universo. O reino mineral, como nós já vimos nos slides anterior, o reino vegetal, os animais, e esses animais, eles servem a camada de cima, que é o ser humano, certo? Por exemplo, a gente dá um exemplo. Uma molécula, ela ingere, né, no sentido, ela ingere os vegetais, sim, quando o vegetal, o animal, por exemplo, né? Mas o ser humano, por exemplo, ele ingere os minerais através da água, do líquido, né? Do ferro, os vegetais, os legumes, certo? O ser humano, ele ingere, então, o animal, ele come o animal, né? A carne bovina, a carne suína, certo? Então essa camada, ela existe para servir a camada superior, que era o ser humano. Então, tudo no universo foi criado assim. Uma camada para servir a próxima camada. E eu pergunto, e o ser humano? Ele existe para quê? Qual é o propósito da existência do ser humano? Certo? Nós chegamos aqui, então, o ser humano, ele existe para quê? Todo ser no universo existe para cumprir um propósito maior do que a sua própria existência. Foi aquilo que a gente acabou de falar aqui. As partículas existem para um propósito dos átomos. Os átomos existem para o propósito das moléculas, as moléculas existem para todas as camadas minerais, vegetais e animais, e essas camadas existem para o ser humano. E o ser humano, ele existe, o propósito da existência do ser humano é viver para o propósito maior. Certo? Então, qual que é o propósito maior do ser humano? É Deus. Certo? Então, nós, com nossa mente, nosso corpo, nós vivemos para viver para Deus. Assim chegamos à conclusão que o homem só alcança sua maturidade plena cumprindo sua finalidade, uma vez que ele se torna um indivíduo original que possui os valores absolutos, atingindo o grau de moralidade absoluta. Certo? Então esse homem é um indivíduo original. Certo? Então, o ser humano, ele tem 3 propósitos universais, que eu não vou falar agora para vocês. Depois nós temos as outras palestras que nós vamos falar sobre as 3 grandes bênçãos. O homem, ele tem um propósito familiar. Primeiro, tem um propósito individual, que é essa aqui que a gente já falou, né? A mente deve se unir a esses valores absolutos. O homem tem que ter caráter, tem que ter personalidade. Através do seu corpo, obedecendo essa mente, ele se torna esse homem
um homem indivíduo original. Essa seria a primeira finalidade do ser humano, desenvolver o seu caráter, né? Com educação, com estudo, com respeito, com amor, com felicidade, com paz, certo? A segunda proposta e finalidade do ser humano é a família, certo? O homem e a mulher que conseguiu aquele primeiro objetivo, os valores absolutos, eles vão então se unir e eles vão formar uma família original, uma família ideal. Eles têm relacionamento saudável, eles têm uma escola de amor e moralidade, ele é um modelo para a sociedade, certo? Ele tem a plena satisfação familiar. O homem e a mulher estão maduros em todos os aspectos. Quando eles realizam essa primeira finalidade dele aqui, individual, então ele é um ser de satisfação, tanto o homem como a mulher, ele tem uma plena satisfação familiar. Ele tem a verdadeira liberdade, como a gente já falou anteriormente, que existe a liberdade, não pode existir fora da responsabilidade. A verdadeira felicidade, né, que a gente também explicou, felicidade momentânea, né, passageira, e ele tem verdadeiro valor. Esse homem é um homem de valor, porque quando você tem caráter, você tem personalidade, você tem um valor, as pessoas te respeitam, as pessoas vão realmente achar você interessante. Tudo bem? E o terceiro finalidade do ser humano, depois a gente vai desmiuçar mais cada uma dessa finalidade, objetivo para vocês. Agora eu só estou dando só um overview aqui, tá bom? A finalidade, a terceira finalidade do ser humano é a finalidade material. O ser humano, através do mundo material, unido com seus valores absolutos, esse homem ele entra na ação da receber com as coisas materiais, né, com os bens materiais. Então ele vai construir um mundo original, um mundo de harmonia, um mundo de condições financeiras, né, para todos, entendeu? Problemas sociais aí vai ser basicamente zero, tá? Porque eles vão realizar esses três propósitos original, ou seja, um mundo original. Nós teremos desenvolvimento científico e tecnológico, o meio ambiente e o ser humano saudável, certo? Prosperidade material para todos. O homem desfruta de todo o universo como ser o seu centro. Então o homem aí vai ter a verdadeira liberdade, verdadeira felicidade e o verdadeiro valor. Então, não sei se vocês gostaram, entenderam, né? Contamos com o apoio de vocês para que possamos fazer um futuro diferente para os nossos filhos. Nós temos nossa sociedade está em crise, está degradante, né? Cada vez mais as pessoas estão à falta desse amor. Eu acredito que vocês realmente somos o diferencial para pelo menos deixar um futuro melhor para os nossos filhos. Se vocês gostarem aí, né? Fica a mensagem aí do Albert Einstein, né? Que diz o seguinte: o mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer, certo? Então, nós também temos responsabilidade de transformar, de fazer esse mundo melhor. E uma dessas formas é através dessas palestras. Nós estamos aí dispostos a vocês nos convidar. Nós temos outras palestras para poder ir em qualquer lugar que vocês nos chamarem, certo? A gente pode dar essas palestras em igrejas, nas escolas, a gente pode fazer um podcast, a gente pode discutir esses assuntos, tá bom? Então, nós fazemos um convite a todas essas pessoas para essa causa. Qual é essa causa, né? É como diz também o Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, se eu acho que eu sou bom, então não vamos ficar em silêncio, vamos realmente também divulgar, mostrar, né, de uma certa forma, conteúdo para que realmente a nossa sociedade ela melhore, né? Ela realmente se torne uma sociedade mais igualitária, mais respeitosa, né, com as pessoas, com os seres humanos, principalmente, com a criação, né, e com tudo, tá bom? Quero agradecer a todos por ter assistido o nosso canal. Não se esqueçam, tá? Obrigado. Não se esqueçam, canal do Pádua. Entre lá no canal do Pádua, se inscrevam, certo? E vocês vão receber as nossas palestras. Temos mais palestras ainda. Isso foi uma de muitas outras que a gente vai incluir no nosso canal. Dê seu like
E queremos aqui agradecer também, como finalizando, né, queremos agradecer o Cris Mídia, Multimídia, Cris Multimídia, né? Ele que realmente está aí por trás desse nosso canal. Cris, obrigado aí, tá? Pelo você tá dando essa força. Você recebe muito bem para isso, mas você recebe muito bem, tá, Cris? Mas você é o cara que está aí nos ajudando, né? E outras pessoas que queiram também, a gente tá aí, abre esse canal, se você quiser também divulgar o que você queira, se você quiser, tem aí um patrocínio com a gente está disponível, a gente pode encontrar em contato aí com o nosso produtor, que aí ele vai ver essa possibilidade de você sair no nosso canal. Obrigado, fica para a próxima e tenham todos aí que oração, uma noite maravilhosa.